Graças a Deus estamos já começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, também no rádio. Graças a Deus por isso, né, de ter essa oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Com certeza, pela vontade de Deus, né, estamos aqui. Eu, Arisneide, o Márcio Cleito, a Eliane, que Deus venha nos iluminar nessa lição para a gente aprender do Senhor, né? E assim transmitir a sua palavra através desse programa, né? Nós estamos no 4º trimestre de 2023. A lição de hoje é a lição de número 6, né? Nós estamos estudando aí o tema Até os confins da terra. Pregando o evangelho a todos os povos, né? Até a volta de Cristo. Então esse é o nosso assunto. E hoje essa lição, não que as outras não sejam importantes, mas essa daqui é uma das mais importantes. Nós estamos falando de missão nesse trimestre, né? E aqui são os 3 pilares, né? Hoje, né? Principal, porque tudo que a gente vai fazer tem que ter uma base, né? Eu acredito assim, né? Tem um ponto de partida, né? Você começar uma construção, você tem que fazer primeiro o alicerce e tal, em tudo tem que ter, né? Vai estudar, comprar os livros, se matricular, tem toda essa... E hoje é sobre como fazer missão, o ponto de partida, o primeiro passo. Eu acredito que está aqui, nesses 3 pilares, né? Que é exatamente aqui, lição de número 6, 5 de novembro de 2023, o assunto da lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Então são esses 3, né? Como Deus tudo é 3, né? Então aqui também são 3, né? E um ponto aqui que eu acho assim, o mais, que não tem desculpa para ninguém se desculpar ou se, de alguma forma, se justificar diante de Deus, é de não orar, né? Exatamente. É o mais difícil, o mais necessário. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Que é o mais difícil, é o mais necessário. E que é a base total. Porque quando você ora por missão, seja para outros fazer, por alguém fazer, você vai se descobrindo você mesmo, você vai se encaixando, Deus vai trabalhando em você mesmo. Então você não tem como ficar fora se você está a favor. A oração é uma coisa, como que seja... Você se envolve diretamente, né? Exatamente, é o principal de tudo. Se você orar, você está dentro. E quem sabe até você que é para ir, né, você orando, você vai se descobrir que você é um missionário, né, transcultural, ou vai... O mesmo local você vai você vai abrir o coração para... através da oração, você vai sentir paixão pelas almas, você vai ter o mesmo sentimento de Cristo, né? Porque Cristo foi o maior exemplo de missões, porque ele tinha compaixão, sentia compaixão pelas pessoas que não conheciam a salvação. Aí você vê que até o primeiro ponto aqui, orando. Eu acho que seria... Porque sem a oração você não faz obra nenhuma. E missão, é bom falar hoje, porque é esse ponto principal, né? E quando a gente está falando só de missão, mas é bom envolver, dizer, né? Que missão é aquele que faz a sua missão, né? O seu compromisso, o seu id. Jesus deu uma ordem, né? Imperativa, né? Para todos que aceitam Jesus, então aí missão é um pastor também, um pastor que fica cuidando do rebanho, né? Que tem aqueles que vão lá buscar no campo e traz para o pastor cuidar. Ele está fazendo uma missão também, porque se ele não cuidar, sabe, o resultado mesmo que vai
que vai polir, vai lavar, vai santificar mesmo, é o pastor que vai fazer esse acabamento. É como que você fez aí o grosso, a parte de um prédio aí, eu fiz o esqueleto, mas quem vai dar o acabamento é o pastor nessa casa. É polir direitinho, lavar essa pessoa, cuidar, né? Então, ele é um missionário daqueles que... É o que conclui a obra, eu acredito assim. É claro que nós estamos falando de missão aqui, de missão transculturais, você fazer missão, mas é bom que fale isso aqui, para as pessoas até não pensar assim, poxa, mas eu fico aqui, mas cuidando da obra e ajudando as pessoas a sobreviver espiritualmente, e não estou envolvido não na missão, é claro que é o principal, acredito assim até, né? Porque tem aqueles que vai na frente, né? É como que vai fazendo aquela... Vai desbravando, mas tem um acabamento atrás. O tratorzão que vai na frente aí, mas tem a patroa que vai lá atrás, cuidando, arrumando, ficando, abaluando a estrada, né? Então é bom que se fale isso assim, para as pessoas não entender que quem está contribuindo lá na casa está valendo, quem está cuidando lá na igreja, ajudando o pastor a ajudar essas pessoas a entender melhor, a crescer espiritualmente. Está também fazendo a missão, né? Então é todo um conjunto, não é só também quem está lá no campo. É porque ganhando. quem está envolvido no sentido local, ele está sendo também preparado. Né? É impossível você, principalmente a liderança, porque para enviar um missionário para um campo, ele precisa ter tido essa comunhão na igreja local. Então, é a parte do preparo, que tem pessoas que, não, mas eu estou sonhando, Jesus vai me levar, eu sonho com nações, eu sonho com outros países, e às vezes local está em falha. Está em falha, né? exatamente. Então, é um preparo aqui para ir além. E também não é para se usar como justificativa, não é para se usar como um argumento de que eu estou contribuindo, eu estou orando, eu não posso ir. Não significa que nós todos iremos, que claro que não são todos que irão para outros países, para outro estado, mas local nós temos esse compromisso. Não porque eu só contribuo ou só porque eu oro já está o bastante, não. Temos que identificar essa missão, né? Primeiro, eu acredito que o crente, todo crente, precisa primeiro guardar esse evangelho, né, dentro do seu coração, cuidar dessa semente que já germinou, essa fé em Cristo. Você precisa guardar a sua fé, que isso aí já trata mais da nossa identidade cristã, e proclamar. Né? Não significa que seja longe, não significa que seja em outro estado, mas não podemos nos calar. É bom que se diga isso, assim, essas coisas aqui, porque não adianta só você ir lá pregar, mas quem vai cuidar? Aí eu mesmo, eu preciso regar minha vida, correr atrás de água. Onde é que eu vou achar água? Na igreja, eu preciso me congregar, eu preciso ter toda uma obediência a um governo humano. Tem tudo isso aqui, que a gente tem que encaixar nisso aqui, porque senão você só sai doido aí pregando o evangelho, mas esse pessoal vão para onde? Aí você não sabe nem dizer, se não partir desse princípio também, né? Porque aí você prega e diz, sim, mas eu faço o quê? Aí eu quero esse Jesus aí, mas eu vou fazer o quê agora? Não precisa de saber nada não. É claro, tem toda uma organização humana que isso começa lá na igreja local. Nesse lugar que essa pessoa está pregando, tem que ter uma igreja, achar isso aí, um ponto. É o caso do apóstolo Paulo, ele arrumava logo uma casa ali para colocar essas pessoas, começava a congregar ali, ó, e colocava um líder logo, ó, cuida aí, ajuda aí, tá tudo certo, pessoal, tá, ele partia para outro lugar. Já ficava uma igreja ali com umas pessoas cuidando dessas pessoas, né?
Que essa é a preocupação de todos os missionários, é plantar uma igreja exatamente para você cuidar daquelas pessoas que já estão sendo evangelizadas, já estão entendendo a fé e estão interessadas em crescer. A parte do ensino do discipulado, né? Porque só a evangelização em si, pregar o evangelho em si, o resultado é bem... É porque quando o evangelho ele é a coisa, assim, vamos dizer que não é o que eu vou dizer, mas é como que seja, é uma coisa meio crua, né? Que você não tem experiência nisso. Sabe você chegar numa coisa que você não tem nem ideia, que você vai ter que aprender isso ainda. Está dizendo, é uma nova criatura, nasceu de novo. Então você é menino naquilo lá. Todos que nascem é menino, ele não sabe nada não. E vai levar o resto da vida É, uma para esse criancinha aprendizado. nasceu hoje, ele sabe viver, se largar ele lá. Então é dessa forma. Então o evangelho, ele é isso. Quando a pessoa aceita, ele não sabe de nada não. É tanto que os pastores ficam olhando, eu sempre digo para o meu pastor, às vezes, em comemoração do aniversário dele, eu digo para ele, obrigado por ter me suportado na meninice, né? Que agora eu já estou meio rapazinho, mas mesmo assim ainda dá trabalho. É. Sempre vai dar trabalho para pastor. Toda ovelha dá trabalho, não tem como. Pode ser já barbuda, velha, mas dá um trabalho. Mas quando é menino, muito mais. O pastor fica espiando assim para a gente. Eu fico imaginando hoje as besteiras que a gente... Porque você quer saber, você acha que sabe. O meninozinho em Cristo. Aí você diz cada tolice, o pastor fica espiando, coitado, não diz nadinha, rapaz. Ele diz, porque ele entende que você é uma criancinha nesse assunto. Então, isso aí tudo faz parte de missão, né? É principalmente, né? É você ganhar a alma e você ter uma base, uma estrutura para colocar essa pessoa lá em cima dessa estrutura, para dali ele ir crescendo, né? E vai levar a vida inteira para adquirir. Com certeza. E não vamos conseguir chegar a uma maturidade plena. Não, É por isso que nunca a gente chega, né? tem essa dependência uns dos outros. No dia que você disser que sabe, não sabe mais nada. Essa é parte isso aí. de congregar, que é o aprendizado no coletivo, que a gente, independente de qualquer coisa, vai precisar. Até Pois porque até o ser humano mesmo, ele isolado, ele não cresce. Com certeza não. Porque Então, não existe respaldo. Você vê que Jesus ele disse, onde tiver 2 ou 3. Quer dizer, é parte de 2, não parte de 1. É de 2 para frente. Então, quando ele mandou os missionários fazer os testes ali e tudo, os apóstolos pregar o evangelho, mandou os 12, depois 70, fazendo ali uma espécie de treinamento, ele mandou de 2 em 2. Então, uma pessoa só não tem respaldo, ele não tem testemunho. Então, o próprio Jesus disse, o testemunho meu é verdadeiro porque meu Pai testifica de mim. É nós dois. Então, na lei está dizendo que o testemunho de 2 pessoas é válido. Então, você vê que parte daí, né? Deus ele não aprova você desigrejado. Não, é eu e eu mesmo, eu sou crente. Não existe isso, não. Então você parte de 2 aí, pelo menos tem que ter um que concorde contigo ali, naquele assunto lá. E vocês 2, um cai e o outro levanta. A própria palavra diz isso, né? Então eu acho aqui que esse assunto de hoje é um dos principais aqui por causa disso aqui, essa base de oração. A oração, ela abre as portas. Em todos os sentidos, da tua mente, dessa aproximação de Deus, de justificação diante de Deus, em tudo. Então, em tudo seja conhecido os teus pensamentos, os teus sentimentos diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo, estamos precisando. E em todo sentido, né? E aqui fecha exatamente como você falou aqui, essa base fecha em que todos fazem parte desse projeto que está no coração de Deus, projeto chamado Missões. Todos fazem parte, todos são inseridos
e simultaneamente. Não necessariamente eu vou precisar de tempo depois que eu aceitei Jesus para me envolver nesse processo de missões. Na mesma hora que você aceita Jesus, você já pode pregar na sua casa, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Você já tem um dom, né? Independente de qualquer coisa, você já pode estar envolvido ao mesmo tempo da sua conversão em missões. Aí, isso é maravilhoso. Aí você vê que, sempre eu estou dizendo, né? Quase a mesma coisa, mas Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Ali que diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, o evangelista, que eu acredito seja esse que evangeliza, é que o que vai, que desbrava, né? Aí e profeta também, que profetiza no sentido de diz, ó, Deus está dizendo isso aqui. Tanto na palavra, como até revelação, né? Ou sonhos e tudo, né? Maneira que Deus se revela ao homem. Então, esses homens aí, eles têm que ter a base lá dos outros. Esse evangelista, ele vai evangelizando, mas ele tem que dizer para onde, dar a direção das pessoas. Vai para ali, ó, para cá. É o que eu sempre prego, no rádio, na TV, eu digo que, olha, você procura uma igreja evangélica perto da sua casa e vai lá. Mas assim, procure uma que fale a verdade, que porta estreita mesmo. Quer dizer, você tem que ter essa responsabilidade de não jogar a pessoa em qualquer lugar, né? Não vai aí, aonde estiver falando de Jesus, tu entra. Não é assim, não. Não, procura uma que pregue Bíblia. Bíblia que é a base da coisa, né? Então, ó, você vê que, quando voltando aqui na oração, Jesus, ele disse, a seara é grande, os obreiros são poucos, né? Orai ao Senhor da seara para que envie obreiro para a sua seara. A seara é do Senhor, mas a responsabilidade é nossa, é da igreja. Então, preciso orar para que Deus possa tocar no coração das pessoas, tanto para ouvir a palavra, aquilo que nós for pregar, ensinar eles entenderem e ter vontade de conhecer o Senhor, quanto a gente mesmo ter a vontade de ter força para ir. Eu sempre admiro aqui o que está aqui vai estar na leitura aí, exatamente Efésios ali, capítulo 6, versículo 18 ao 20, né? Que é a leitura em classe aí, essa lição. Quando o apóstolo Paulo, uma pessoa como o apóstolo Paulo dizer para a gente orar, toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Aí, com toda perseverança, né? Por todos os santos e por mim, ele diz. Eu fico, meu Deus do céu, e quem era o apóstolo Paulo? Mas ele sempre pedindo das pessoas orar por ele. Ora por mim, para que no abrir da minha boca possa pregar o evangelho, o mistério do evangelho possa sair da minha boca, quer dizer, precisa da oração, né? Nunca é dispensada a oração, pode ser quem for, né? Então aqui o texto áureo diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, é exatamente o que eu estou dizendo. Orar, acaba não pode dizer, rapaz, eu não posso orar. Ele agora pode, é o mais difícil, mas é o mais necessário e que também, volto a dizer, ninguém pode dizer assim, eu não tive condição de orar, porque me faltou dinheiro, porque me faltou
força física ou alguma coisa. Então a oração dá de você fazer, porque não precisa de financeiro, não precisa de viagem, de alguma coisa assim, ou qualquer outra coisa. Não precisa. Então isso dá de fazer se quiser, né? E é o mais necessário e o mais difícil ao mesmo tempo, mas e sem desculpa. Não tem como você dizer para Deus, porque eu não pude orar, minha boca não abria, ou não sei o que lá, inventar alguma, não tem o que inventar. É dizer, não, eu fui negligente mesmo e não orei de sem vergonha. Tem que confessar. Não tem outro jeito para você dizer que não pode orar, né? Eu acho assim, né? Porque mesmo você doente, se você tiver mente, pensamento, dá de você orar em pensamento deitado. Se não puder levantar de jeito nenhum, ainda dá de orar. Então é uma coisa que não precisa de nada físico ali, né? Senão a mente só, né? Sim, senhora, pode Então a gente está observando que essa lição ela é realmente prática, 100% prática, né? Então Exatamente. A questão de você conhecer a palavra de Deus, de você discorrer um tema com muito domínio, até aí não é tão difícil. Agora, quando você pega essa palavra e aplica, aí é que está o trabalho. Então, a nossa responsabilidade é de colocarmos isso em prática e fazermos essa análise. Até que nível eu estou comprometido com missões através da minha oração, através da minha contribuição e através da minha disposição de alcançar alguém, porque existe um campo imenso missionário ao nosso lado, à nossa volta, no nosso ambiente, e isso aí é algo inegociável, né? Deus confere essa responsabilidade a todo cristão e não tem desculpa de que não tem necessidade de fazer missão à nossa volta. Isso aí não existe e é intransferível. Essa missão é intransferível, porque as pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu desenvolvo amizade, o meu círculo de amizade não é o mesmo, né? Seu ou de outros, você já tem os seus contatos, então cada um carrega essa responsabilidade de proclamar o Evangelho. Exatamente. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículos 18 ao 20. Vamos ler. Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E por mim, isso é Paulo falando, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É muito sério. Esse missionário aqui é um exemplo, que é, né, Paulo? Aí você vê que orar por todos os santos, todos são crentes. Ou seja, por todos aqueles que estão na obra, que é exatamente o que eu estou dizendo. Tem uma base, que é uma igreja local, né, que enviou ou está enviando, ou quer enviar esses missionários transculturais, hein? E pela igreja local mesmo, e para ganhar alma no local mesmo, e para fazer a missão local, que é exatamente você conduzir o governo da igreja ali, você cultuar Deus, que tem que cultuar no local, e tem que ter ordem nisso aí tudo. Então você sempre está orando por todas essas pessoas, porque sempre tem aquelas contendas dentro de igreja que eu vou te falar, que às vezes é muito maior do que dentro da casa da gente, que sempre irmão, né? É aquela coisa, nunca são igual, né? Tem aquelas contendas, mas dentro de igreja pensa no negócio, que o inimigo trabalha mesmo.
Porque é natural, né? A pessoa, nós somos naturais, mas quando você ora, você se desabrocha, você sai desse mal que existe em ti e em todas as pessoas. Então você, de alguma forma, você sufoca ele, você prende ele, você se desliga dele, desse mal, e ele passa a não te dominar mais como dominava. Então, aí quanto mais oração, mais libertação, mais santidade, mais união, mais Mas você vai se desprendendo de todo o embaraço, porque a verdade é que vai ter, em todo lugar, em todo ambiente que você estiver, vai ter as distrações. E talvez esses movimentos negativos entre os irmãos seja uma forma de nos distrair, tirar a gente do foco. Então, nós somos responsáveis, cada um responsável por si, de gerenciar isso, de administrar isso. Então, eu tenho coisa mais importante do que discutir, eu tenho coisa mais importante do que estar ouvindo algo que não me edifica, e eu vou avante, eu vou seguir, eu vou prosseguir. Paulo fala, né? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, nós temos que prosseguir para o alvo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso serve de exemplo em toda a nossa rotina, né? Ao amanhecer o dia, nós já temos que nos sentir encarregados por gerenciar as horas que Deus está disponibilizando. Gerenciar o nosso tempo, colocando o que é mais importante, não prioridade. Prioridade, você vai ficar o dia cheio de prioridades, mas colocar na sequência o que é mais importante. Qual é a coisa mais importante do nosso dia? Exatamente a oração, exatamente a meditação na palavra. Aí você vai encontrar um campo de batalha à sua frente, mas você já está um soldado tão bem armado, com essas armas poderosas que são espirituais, que o seu dia vai se tornar um dia maravilhoso. Então tem pessoas que você já amanhece o dia, já olha reclamando. A carne reclamando. Não tem reino, a carne não domina, se você estiver orando. Então, por isso... O Espírito estando no domínio, tá tudo certo. Aí você vê que Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, não é na carne. A carne, se você fosse orar na carne, que não serve de nada, aí você vai pedir as coisas da carne. Né? Tudo é só mundo, não tem nada a ver com o céu. Mas é no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Vigiando, o que é? Eu sempre falo de vigiar, é você estar esperto, você estar lúcido, você estar sóbrio, com sobriedade, que é lucidez, e esperto no negócio, né? Você com... para não perder o que você ganhou. Quer dizer, você orou, suplicou no Espírito e tudo, mas você não vigiou. E você vê que Jesus disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa prontidão significa que o Espírito ele não erra. Não tem o que fazer, eu vou arrumar o Espírito, que ele tem um defeito da perna, alguma coisa. Não, ele está pronto. Agora o problema é que essa vigilância aqui, e você não orar nele. Mas se for nele, então está ligado em Deus, não tem como. Não tem defeito, o Espírito, orou em Espírito, então é com Deus mesmo, de verdade. Agora tem que ter essa vigilância, que é exatamente não permitir que a carne tome frente do negócio. Se tomar, aí cai no buraco, perdeu tudo, né? Então é muito sério isso aí. Aí quando é com essa perseverança e súplica por todos os santos, exatamente ter essa vigilância de estar sempre nesse lado espiritual, que é o lado que os santos estão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Exatamente, você não tem contato com Deus de maneira nenhuma. Estamos falando de terra. Você ter contato com Deus na terra. Porque tem gente que vê o Senhor e pensa que é depois de morrer. Não, é agora, tem que ver hoje. Não adianta tu ver depois que morrer. Que é igual o rico lá da parábola do Lázaro. Viu? Mas para quê? Só para ele dizer, tu não pode vir para cá não. Nem eu vou para aí.
Não adianta eu ver Deus, eu estou separado dele com um abismo que eu não posso passar para lá. Aí não adianta mais. Não, E nessa tem parábola, que ver hoje. nessa parábola ele pede, ele suplica para que Lázaro molhe a ponta do ponta dedo. do dedo. Mas não tem, no outro, Lá tinha água, lá de cá nada. mas pensa, não que é adianta exatamente a súplicas, vida. não adianta orar, não adianta suplicar, não adianta pedir, porque na outra vida nós já teremos somente que... Só os resultados dessa. Exatamente. Então vamos aos objetivos da lição. São 3 objetivos que cada um deles aqui estão relacionados aos tópicos da lição. Primeiro objetivo é expressar a importância da oração pela causa de missões. O segundo objetivo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da vocação missionária. Verdadeiro id, o verdadeiro... É a oração aí atender a que dá a base, mas a pessoa só orando é igual o Tiago, o apóstolo Tiago fala na sua carta, dizendo que a fé sem obra é morta, né? Aí ele dá um exemplo exatamente dessa comida aqui. Na questão da pessoa estar com fome, chega contigo, aí tu só abençoa e a pessoa não dá nada para a pessoa comer, né? Aí não teve obra. Quer dizer, tu orou, aí tu dispensou a pessoa com a barriga vazia. Do mesmo jeito, a pessoa chegou lá contigo com fome. Quer dizer, não existiu obra, ele não está nem falando no sentido... A gente só fala nessa palavra aí no sentido da igreja fazer... obra social. Obra social. Nós estamos dando um exemplo que não existiu obra ali. A pessoa está com fome, tu não resolveu a fome da pessoa lá. Quer dizer, não teve ação. A obra não teve, a fé tua não teve ação, só orou, vai em paz, a pessoa vai do mesmo jeito. Quer dizer, tem que existir a obra, né? Então, não tem como eu só dizer uma coisa e não fazer. Eu preciso, o negócio da fé é exatamente, a oração é uma oratória com ação. Aí junta a oração, a palavra. Então, quer dizer, eu digo, abro a boca e falo e a ação minha, tenho que agir. Porque senão não serviu de nada. Eu disse, mas não fiz. Quer dizer, como é que eu abençoo? Mas aí cabe a mim dar o pulo, mudar o passo. Aí eu fico no quieto, no meu lugar. Eu não fiz nada. Eu disse que ia, mas não fui. Não fez nadinha, né? Então é exatamente isso aí. Essa oração, e a fé também, exatamente você se mover. Porque eu digo que tenho fé, mas não faço nada. Missão, ela é, na realidade, sair da nossa zona de conforto. Ela vai nos forçar a sair. A missão, a ação. Exatamente. Uma parte de então, ação, eu não vou conseguir me envolver no projeto de Deus, no projeto espiritual, me mantendo no meu comodismo, independente da área. A oração vai exigir, a contribuição vai exigir, vai exigir uma atitude firme, Claro. eu sair do meu conforto. Então, é por isso que essa lição é 100% prática. A contribuição, você vai ver essa ação trabalhando, porque você não vai... Você vai contribuir com aquilo que você já teve uma ação. Você já trabalhou, você teve atitude. Olha que dinheiro, negócio assim, quando parte para o lado de bens material, é o que mais o homem cobiça, segura, é suvino. Todo homem é meio... Ele tem que ter controle dele mesmo, porque é claro que não vai sair jogando dinheiro para todo lado, né? E quando ele abre mão disso, se for de verdade no sentido espiritual, ele é abençoado demais. Se não for, ele até no sentido material, ele é abençoado, porque Deus, ele teve essa promessa para Abraão, ele deu a promessa, ele prometeu a Abraão que quem abençoasse ele seria abençoado. Na terra, nas coisas terrenas, pode ver que a bênção ele diz mesmo,
a respeito das vacas, da maçadeira, tudo que ele plantar dá. Então ele é abençoado no sentido material e no sentido espiritual. Mas se ele não aproveitar o espiritual, faz o quê? E também, se ele não cuidar das coisas materiais também, ele pode ganhar, mas... Né? Então tem a vigilância, que é exatamente o que foi falado aí, vigiar. Na realidade, essa aí é o plantar e colher, é a recompensa. Até porque o dinheiro, para você adquirir esse dinheiro, tem esforço. Você tem que empreender tempo, energia, a inteligência que Deus lhe deu. E aí é por isso que tem muita gente que tem muita dificuldade de ter um coração generoso, porque ali ele custou tudo na realidade, porque o nosso dia é empreendido exatamente nessa busca. Então tem pessoas que são muito presos a isso. As pessoas criticam tanto aí nas redes sociais, principalmente nos dias de hoje que tem as redes sociais. Aí as pessoas que pedem dinheiro, não é pedir, mas é dizer, né, que precisa fazer a obra. Aí Jesus não fez assim. Claro que não pedia. Nosso pastor mesmo não pede. Aí ele faz dizer que precisa, não tem que pagar energia, não tem que pagar tudo. Então, assim, aí viu essa necessidade em Jesus. Aquela mulher que Jesus expulsou 7 espíritos, que era a Maria Madalena. Aí tinha outra lá, que era até aparentada lá, cunhada lá do rei, lá, do Herodes e tudo. Tinha as mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Quando diz mulheres, tinha os homens também. Mas ela falou de mulheres lá, na Bíblia fala. Quer dizer, as pessoas é grata a Deus, porque Deus deu uma vitória para ela no sentido natural mesmo. E ela sentiu a alegria, e com essa alegria aceitou Jesus. Aí você tem prazer de ajudar na obra. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos tirando tempo, estamos aqui, isso aqui nada é de graça. Tem investimento aqui. Eu não estou aqui alegando e querendo, não, estou dizendo que tem investimento. Mas Deus abençoa. E eu estou fazendo o ID do Senhor. E com então amor, tem que ir, né? com amor, com a certeza do que estou fazendo certo, correto e não quero mais pena. O que nós estamos falando aqui exatamente de você também orar para que o teu coração se abra para a obra de Deus. E se você não falar isso, você ficar contra, vai fechar cada vez mais. Nunca você vai ver o caminho da salvação. Porque você tem que ser a favor, orar pelos santos. Não é pelos diabos. É pelos santos. Não é não? Então, aí como é que eu sou contra os santos e eu vou ser santo? Mas não vai ser nunca. Seguir a paz com todos e a santificação. Então é assim. É uma coisa muito séria que as pessoas criticam, cada dia que critica fica pior. Porque você fica do lado do inimigo das almas, da tua alma. Né? Aí se fecha cada vez mais, entendeu? É a raiz de amargura chamada, né? É bloqueada a mente. Vamos já para nossa... Introdução. Uhum. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, Mateus 28, 19, Atos capítulo 1, versículo 8. Essas passagens bíblicas e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, que é exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Exatamente. Aí a palavra-chave, fazer. Tem que fazer, quem tem que fazer é nós. Aí aqui nessa lição vai falar a respeito dos anjos, né?
que quiseram fazer, mas não tem ordem para fazer. Deus não permite um anjo pregar o evangelho. Porque o anjo, na verdade, ele não tem testemunho, né? Assim, no sentido, ele está lá com Deus, né? Aí ele não tem testemunho para dizer que, tu vai ver, Jesus ele tem porque ele se fez carne. Ele se fez igual ao homem. Semelhante a nós. Semelhante a nós. Então ele tinha as mesmas lutas que nós passamos, ele passou. Ou até mais, né? Mas assim, então, aí ele diz, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele pode dizer isso para mim. Ei, Amário, tem bom ânimo, pô, eu venci, não viu não? Como é que eu venci? Ele venceu na carne mesmo. Tá entendendo? Então ele venceu o pecado na carne. Eu posso vencer também. Ele disse, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou lá pro Pai. De lá eu estou ligado aqui só, operando no poder mesmo, porque ele passou por nós, por essa carne de pecado. Ele recebeu o nosso pecado. Então veja aí que nós temos essa responsabilidade aí de fazer mesmo, e os anjos, embora queira, mas não tem essa permissão porque ele não é carne. Ele não tem misericórdia. Ele não, né? O anjo, ele é todo, se ele fosse celestial, um ser celestial. É. Nós estamos nessa matéria, precisamos de pessoas semelhantes a nós, até porque se um anjo chega e diz, não faz isso, aí é muito fácil você ditar uma regra, sendo que você está num outro nível. Exatamente, né? Ele não está no mesmo. Aí nós, seres humanos, temos toda uma responsabilidade com o testemunho que carregamos, né? Ele não precisa de mistério de Deus, ele. Assim, de saber o profundo de Deus se revelar para ele, não precisa disso. É tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, parece que é aos Coríntios, que ele diz que aos céus é revelado os mistérios de Deus através da igreja. Ou seja, o anjo não sabe, eu sei. Se eu buscar em Deus, Deus abre a minha mente para mim saber quem é ele, e o anjo diz, rapaz, eu estou com ele, não sei que ele é assim. Está entendendo? Porque Deus, ele me convence. O Espírito de Deus, ele vai lá nas profundezas de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que ele vai às profundezas de Deus e traz a revelação para mim. O Espírito de Deus. Para exatamente eu me induzir, me convencer, eu querer Deus, eu querer ir para lá. O anjo não precisa de convencer nada, ele está lá. Aí, por isso eles não são autorizados. E é entre nós, quando nós, no dia do juízo, Jesus está aqui como juiz. E ele vai, não, aí o problema foi de vocês aí. Não, foi vocês que erraram entre vocês aí, não tem nada a ver. O céu está fora disso aí, apenas eu dei para vocês aí. Aí por isso está aqui, fazer. É você que tem que se fazer e ajudar os outros a se fazer. É isso aí. Né? Construir, né? Vida. Primeiro tópico, orando pela causa de missões. Primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária, conforme Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Que vem o segundo subtópico, interceder, e o terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. Não, mas pode prosseguir, exatamente. Segundo subtópico, na verdade, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses capítulo 4, versículos 2 e 3. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação,
que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, Efésios 6:19, a fim de que a palavra de Deus seja propagada, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários sejam aceitos pelos povos, Romanos capítulo 15, versículo 31, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Romanos capítulo 15, versículo 32. Pois é, isso que a humanidade, todos nós precisamos entender. Quanto mais você ora, você acredita, mais você entende isso e se interessa por isso. É de que, volta a dizer, a responsabilidade é nossa. Deus, ele não entra em batalha. Deus, ele não briga com o diabo. Não tem isso. Se tivesse, não existia diabo. Porque Deus é poderoso. As pessoas não entendem isso. Como é que Deus é poderoso? Ele me ama e ele não me defende. No sentido de precisa buscar. Eles não entendem que é uma decisão sua. Deus está ali, o diabo está ali também. E que você corre para cá ou corre para cá. E é que quando ele diz para orar ao Senhor, a seara é grande, é muita gente, precisa de um número de salvos, é como que ele esteja dizendo, um número grande de salvos, né? Que é uma colheita muito grande, né? A seara é grande e os obreiros são poucos para fazer esse trabalho. Quer dizer, tanta coisa para colher, mas é pouca gente que vai colher. Aí orai ao Senhor da seara, quer dizer, eu tenho que orar a Ele, entenda bem isso aqui. Para que envie obreiro ao mesmo tempo para a sua seara. Mas o que é isso? Para a sua igreja aqui na terra. Quer dizer, eu tenho que me virar para essa igreja ir crescendo. Entre nós aqui. E Deus quieto lá. No lado dele lá. Apenas ele está dizendo assim, se correr para o meu lado, eu ajudo. Eu te dou poder para tu te virar. É como que ele dê a água lá e a água vai servir para ti lá. Mas ele não vai eliminar o inimigo. Porque tem gente que pensa isso, que a responsabilidade ele joga em cima de Deus. Não é isso não, a responsabilidade é tua. É você que tem que nadar para sair no seco lá. Né? Deus está só espiando. Se tu sair, tudo bem. Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono. Mas se não vencer, fica dentro d'água. O problema é teu. Porque eu te dou poder. Então as pessoas têm que entender que a obra é de Deus, mas ao mesmo tempo é minha. Primeiro minha, depois de Deus. Deus me dá a condição, ou seja, Ele me dá a foice, me dá a semente, tudo, para me plantar, para me roçar o mato. Ele me dá tudo isso aí, mas eu tenho que fazer. Tá entendendo? É isso aí. Ele me dá a ferramenta só. Então as pessoas não compreendem isso aí, principalmente nos dias de hoje. O inimigo, ele bota muito na cabeça das pessoas que precisa não, Deus é amor, Ele vai salvar de qualquer jeito. Aí o cara fica lesozão aí, o inimigo tapeando ele, morre sem Deus. E vai para o inferno, tudinho. Porque ele não compreende que ele que tem que se virar. A sair do buraco. Não é mesmo? Então vamos aí. Terceiro subtópico, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, as orações elas têm que também ser nesse sentido, tanto de proteger esse missionário, né, para Deus sustentar, dar unção, para que haja uma aceitação por meio das pessoas que ainda não ouviram, para que sejam atraídas pelo Evangelho. E a igreja também precisa ser movida a esse nível de sentir realmente essa necessidade de se envolver, né? Quando ele diz seara, exatamente ele fala de uma plantação.
que nós vamos estar lá, tem a semente, tem tudo, tem a terra, tem tudo, mas é você que tem que plantar, você. Aí você colhe aonde não plantou, é assim, ele diz lá, isso aí. Vocês vão colher onde vocês não plantaram. Como o apóstolo Paulo diz, eu planto, Apolo que rega. Mas quem é que vai dar o crescimento? Então é assim, é como que seja uma plantação mesmo, como você está falando aí. Eu tenho que orar por mim, para mim continuar entendendo isso, vendo isso, senão eu vou ficar cego nesse negócio. Não vou enxergar isso, essa necessidade. E vou orar também pelos outros, para abrir o olho dos outros também, abrir coração, entender isso aí. Então, um conjunto, nós trabalhando no adjunto, né? É isso aí. Aí vem despertar a igreja local para a obra missionária. Terceiro subtópico. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Exatamente. Quando eu oro, eu começo a ficar de pé. Eu começo a me aprontar. Né? Quando eu estou a favor dos santos. Né? Então, eu estou dentro dessa seara, eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa. Estou plantando, estou regando, eu estou fazendo, ajudando. Né? Então, é isso que as pessoas não estão compreendendo. Não precisa fazer nada, não. Mas não é isso, não. Vamos para o nosso intervalo, então? Vamos Daqui lá. a pouco voltamos com o segundo tópico da lição. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu
Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, contribuindo para missões. Primeiro subtópico, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levítico 7, do 28 ao 36, e Números, capítulo 18, dos versículos de 8 ao 21. O apóstolo Paulo instruiu os coríntios: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 10. Em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 ao 20. Encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam o apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o Evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Pois é, né? A gente tem que ser pelo menos a favor, às vezes, pedir para Deus mesmo, né? Para Deus revelar, para Deus abrir ao nosso coração para investir na obra, né? Porque, na verdade, todo homem ele é mesquinho, principalmente porque quem tem é porque trabalha, né? Aí quem trabalha, ele dá valor o que ele ganhou porque trabalhou. Então, no final, aí quem é vagabundo não tem. Aí já está errado já porque não trabalha mesmo. Eu estou falando de quem não trabalha porque não quer, não estou falando de quem não pode trabalhar. Então, assim, a gente sabe que para você ajudar, você tem que abrir o coração de verdade, tem que ser Deus mesmo, para fazer você entender esse valor que tem, essa riqueza, que é exatamente o que Jesus fala de acumular tesouro no céu, né? Onde atrás você não vai entender isso, né? Ah, Deus não precisa de dinheiro. É claro que precisa ser pregado o evangelho, né? Não ele, mas nós precisamos desse movimento da igreja na terra, né? Que é exatamente, você precisa de casa de oração, e principalmente nos dias de hoje, que aumentou as despesas, né? Antigamente tinha uma lamparinazinha com querosene ali, né? Era diferente, não tinha carro, andava de carro de boi ou alguma coisa assim, diminuía bem a despesa. Hoje tem muita despesa. Então, assim, também aumentou a facilidade de você ganhar dinheiro, né? Que antigamente era bem mais difícil. Então, assim, sempre foi difícil você ajudar na obra de Deus, né? Isso é um ato de fé. Tem que ter uma luta pessoal, você com você mesmo. Onde nós precisamos saber aonde estamos investindo e o que estamos investindo, né? Porque às vezes para as nossas vaidades, nós não temos sequer limites, né? Agora, quando se trata do reino de Deus, quando se trata de pessoas que são especiais e têm as suas famílias, né? Como os missionários que às vezes abrem mão do seu conforto, dos seus familiares e vão para um lugar tão distante, simplesmente porque eles se apaixonaram por Cristo e estão se doando por essa causa, né? E a gente já fala exatamente para os cristãos mesmo, que às vezes a gente gasta muito mais até com refrigerante do que propriamente com missões. Gasta mais com sapato, gasta mais com roupa do que com missões, sendo que missão é uma causa muito nobre. Se a gente compreendesse o valor disso, porque é algo que o próprio Deus é quem investe, né, em missões. E nós estamos simplesmente para colaborar com a nossa generosidade, com a nossa ação. E
às vezes é mais a questão da consciência mesmo, que a gente não para muito para pensar nisso, nessa inversão dos valores. E esse segundo subtópico, ele vai falar muito sobre o que Jesus pensa e o que Jesus ensinou sobre isso, né? Como você já citou aí, sobre esse ajuntar tesouros no céu. E exatamente você ter um coração generoso para aquilo que é eterno. Missão tem um resultado eterno. Então vamos ao segundo subtópico. Contribuir para a missão é juntar tesouro no céu. Em Mateus capítulo 6 e 20 lemos: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, que é Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Exatamente. Essa necessidade, né, Aí Jesus, ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Falou várias coisas, né, várias passagens sobre isso aí. Então o homem, ele valoriza muito a terra, né? Porque ele não conhece. Não procura conhecer o céu. Exatamente. Ele não pensa numa nova vida, ou seja, numa vida após essa aqui. Mas se você buscar em Deus, você vai começar a ver, você vai começar a se interessar, né? Terceiro subtópico. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Filipenses capítulo 4, versículos 14 ao 20. Exatamente, né? Aí você vê que todo missionário precisa. Aí quem tem que reconhecer é a gente mesmo, né? E assim, aí você automaticamente está fazendo a missão, né? Porque você está fazendo o trabalho teu, ganhando dinheiro e enviando para aquele que precisa, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. É as duas coisas. Multiplica o que tu está dando e aumenta o fruto de justiça diante de Deus. Né? É isso aí. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, a chamada para ir. Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Exatamente, essa responsabilidade.
Mas é só se orar mesmo, porque sempre a gente não vai ter tempo, aquela coisa toda, né? O coração do homem resiste. Olhar uma junta de boi, comprou um terreno, aquela coisa que Jesus falou naquela parábola, né? Casar, não, hoje eu vou casar, hoje eu tenho um negócio ali. Sempre você inventa uma desculpa, né? Mas é preciso fazer. Então, de ser preciso agora tem que ter primeiro essa oração para ter a disposição, tanto para contribuir quanto também para ir. Né? E Deus ele vai achar, mas tem muito serviço, a gente não vê porque não busca, exatamente não se disponibiliza. Quando você se disponibiliza, parece tanto serviço que você tem que ver qual é o mais adequado para você, que se encaixa na tua vocação. Vamos aí. Segundo subtópico, a chamada missionária. Nas Escrituras vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo, quando o adorava. Está em Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive, Jonas capítulo 1, versículo 2. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, Atos capítulo 9, versículos 19 ao 31. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Exatamente, está chamando sempre, né? Agora, quem irá por nós? Aí Isaías viu isso aí, a necessidade, eu estou perecendo. Aí se disponibilizou. Aí foi tirado logo a iniquidade. Quando ele se entregou, ele reconheceu que tinha lábios impuros e estava no meio de um povo de impuros lábios. O que ele entendeu? Ele, não, vou parar de falar bobagem e vou sair do meio dos que falam bobagem. É isso aí, eu vou cair fora do meio desse povo, que aqui eu estou perdido. Aí Deus já enxergou logo na mesma hora, já viu o anjo, o querubins ali com antenais, tirou a iniquidade dele. E quando ele ouviu a voz, a quem enviarei? A quem irá por nós? Eis-me aqui, ó. Aqui eu estou pronto. É tudo que Deus quer. É que o homem enxergue a necessidade de se afastar do mal, dos escarnecedores, do pecado, para que Deus faça o que tem que fazer, né? E direcionar. Mas o problema é que você não enxerga isso, né? Se não buscar. Né? Vamos... Terceiro subtópico, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Mateus 5, versículos 13 ao 16. Note a expressão, vós sois o sal da terra, no versículo 13. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo, do versículo 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal. Ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Exatamente. Esse sabor, essa luz. Caráter e testemunho. É essa disponibilidade, esse interesse, que é o sabor, e essa visão de ver, que é a luz, né? Você compreender o valor que tem. Eu não posso investir no que não tem valor para mim. Todo investimento é feito para vir um resultado, né? Aí se eu não vejo o reino no céu, eu não vejo resultado nenhum. Para que isso? Mas quando eu enxergo, aí eu vou investir exatamente porque eu estou vendo um resultado, né? Que é a salvação eterna, né?
quarto subtópico. O perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. Primeiro, ser escolhido por Deus, Atos 9:15. Não ser neófito, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Cheio do Espírito Santo, Atos 1:8. Reconhecido pela igreja, Atos 1:21. Ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológico e transculturalmente. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus. 2 Coríntios 12:7 e perseverando nele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Aí não ser novo convertido, como está falando aqui, como é o menino que eu falei no início aí, a criancinha, né? Aí você não tem condição de trabalhar, ir para um trabalho pesado, sendo criança, não pode nem levantar o machado, né? Então é exatamente neófito, né? Neófitos, né? E também saber se é Deus que chamou mesmo, que é o primeiro requisito aqui, né? Você não pode sair aí de qualquer jeito achando que é aquela coisa. Ele mesmo deu uns para apóstolo, mas pode ser para outras coisas. Então, trabalhar na obra. Ele mesmo deu, ou foi você que se deu? Aí você tem que ter essa certeza. Foi Deus ou é você que está com essas ideias de fazer turismo? Então tem esse lado aí. E essa questão intelectual, tudo isso aqui Deus também capacita, né? Você vê que os meninos lá, os apóstolos, não tinham essa intelectualidade toda, não. Mas Deus disse, não, vocês vão falar o que está na boca, pode papocar e deixa comigo. Então Deus não precisa desse preparativo todo assim também, né? Precisa de preparativo nele, de buscar nele, aí sim, disponibilidade, entrega total e oração mesmo. Deus te capacita naquilo, se não pode ser usado por rei, porque no caso do apóstolo Paulo, sim, intelectual. Por quê? Mas olha o que ele disse, ele é um vaso escolhido para levar minha palavra aos judeus, aos reis e aos gentios. É diferente do apóstolo Pedro chegar com um rei, eu até puxar a faca para o rei. Ele não tinha, né, intelectualidade para chegar com essas pessoas nobres, né? Mas Paulo não, ele tinha isso aí. Então ele mesmo disse que falava quando ele se transfigurava ali, no sentido, ele se transformava, que é, né, transfigurar. No sentido do ambiente, né? Que ele tivesse, conforme as pessoas, ele falava na língua das pessoas. Porque ele era sabido, mas ao mesmo tempo ele se entregou no sentido de deixar Deus usar. Para aqueles que não... Os gentios, ele falava como um gentio. Ele todo... Então é assim, eu acho. Essa questão do chamado, ela é muito importante e isso precisa ser analisado por cada um de nós. Exatamente. Saber em que contexto Deus está nos chamando para fazer o quê, né? Porque se Deus tem um chamado específico para mim e eu não desenvolvo isso, eu vou me frustrar, porque eu vou ver pessoas que têm essa mesma vocação, pessoas que têm esse mesmo chamado avançando, que atenderam, e essa obediência gera muito prazer e muita alegria no coração do salvo. Mas por outro lado, se eu não tenho um chamado de Deus, e me atrevo a ir aonde Deus não me mandou, e me atrevo a fazer o que Deus não me comissionou a fazer e não me capacitou a fazer, eu vou me frustrar da mesma forma. Por isso que tem muitos que voltam, porque poderia ter esse chamado, mas ainda não chegou a hora. Você ainda precisava do preparo, adquirir mais maturidade, mais espiritualidade. Você precisava entender o tempo de Deus.
Então existe É essa... falar como Deus, né? Porque tem gente que quer falar como ele, né? O intelecto dele, com a filosofia dele, com a teologia dele. Aí Deus, não é assim, né? Eu que estou dizendo isso, rapaz. Eu falo, pega mais raso aí a coisa. Aí ele quer ir profundo na coisa que é onde Deus não está dizendo. Eu já vi gente fazer isso aí. Ele porque é um professor que tem boa Oratória. oratória e tudo, ele quer usar os atributos dele e Deus não aceitou esse negócio. E ele se frustra porque ele passa na frente de Deus e Deus, não, vai-te embora pra lá. E aí ele não tem aprovação. Aí ele fica frustrado, doido, porque ele se acha capaz e Deus diz, tu não tem capacidade de pregar o meu evangelho. É assim, é como que Deus esteja dizendo. E ele não quer aceitar esse tipo de coisa. Então tem gente que ele é assim, o apóstolo Paulo não. Ele se transformava. Não, aqui é para me falar assim, aqui é assim. Ele deixava Deus falar, e não ele. E Deus podia usar ele no sentido de, na teologia, ou na filosofia. Podia falar com os nobres, ele tinha palavra para isso. Então Deus usava ele ali, naquele sentido lá, naquele local, daquela forma. Mas também quando ele chegava com um que não tinha entendimento, ele falava como quem não tem entendimento também, entendeu? E tem gente que ele não vai nisso aí, ele quer falar dentro de uma gramática. E Deus diz, não fala assim que eles não estão entendendo isso, rapaz. E o cara, tá entendendo? Eu já vi gente ser frustrado por causa disso aí. E ele acabar se desviando mesmo, porque ele quer que Deus use ele daquele jeito, Deus não quer. Então tem esse detalhe assim. Tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Exatamente. Então é isso aqui, vamos para a conclusão. Né? Conclusão. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Que se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Graças a Deus, estamos aí já finalizando o nosso programa de hoje. Graças a Deus por isso, por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Que Deus venha abençoar você, sua família, em tudo. E espero que você tenha aprendido conosco, tanto nós aqui como também o comentarista. Deus abençoe grandemente. É isso aí. Sabemos que precisamos de fazer a obra de Deus. E principalmente fazer... Você tem que primeiro aprender, né? Eu não posso fazer uma coisa sem aprender primeiro, né? Então a gente tem que ter essa humildade de aprender, de escutar o Senhor. É o que foi acabar de falar aqui. Eu tenho que primeiro escutar o que o Senhor quer fazer para mim poder começar a fazer. Né? E assim ser produtivo na obra do Senhor. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa de Escola Bíblica na TV também no rádio. Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém. Jesus, verdade que liberta.